sem corte de gastos, o Brasil afunda. Em resposta a mais um dia de dólar subindo muito, taxas de juros de mercado aumentando bastante, bolsa despencando, o ministro Fernando Haddad antecipou um anúncio de um congelamento de gastos públicos de 15 bilhões de reais. O que chama atenção é que isso só foi necessário em função de declarações do presidente Lula na véspera, basicamente, mais uma vez, fazendo pouco da necessidade de corte de gastos no Brasil. É incrível que o Lula ainda não tenha entendido isso, porque durante o período em que ele veio falando contra a necessidade de corte de gastos, o dólar no Brasil foi ao céu, chegou a bater 5,70, a taxa de juros de mercado subiu muito, a taxa Selic, aquela que é controlada pelo Banco Central que vinha caindo, teve que parar de cair. Tudo isso significa uma economia brasileira mais frágil. Dólar mais alto significa produtos mais caros na prateleira para todos os brasileiros, significa mais inflação. Exatamente porque tem mais inflação, os juros têm que ser mais altos para controlar a inflação. E aí tem menos crédito. Com menos crédito, tem menos gente podendo comprar imóvel, podendo comprar automóvel, podendo comprar um monte de coisa. Só que se tem menos imóvel para ser construído e para ser vendido, tem gente que iria construir e vender esses imóveis ou automóveis, veículos em geral, ou qualquer produto vendido a crédito, que vai ficar sem emprego. E essas pessoas sem emprego compram menos no supermercado, que aí acaba tendo que mandar embora a gente do próprio supermercado. Em resumo, as declarações do Lula contra a necessidade de corte de gastos significa um Brasil com uma economia mais frágil. E aí elas se repetem mesmo depois que, ao o Lula ter mudado o discurso inicialmente, falar não, vamos sim cortar gasto, e a partir daí o dólar que estava em 5,70 cai para bem abaixo de 5,50, a gente começa a ter uma tendência positiva de vários dias para a economia brasileira, para os mercados financeiros, ele vem de novo e cria riscos, o que forçou o ministro a agir. O problema é que o corte de gastos que foi feito é importante, mas ainda não é suficiente. Para que o Brasil atinja a meta que ele próprio tem de um resultado equilibrado do ponto de vista primário esse ano, em outras palavras, na hora que a gente desconsidera os gastos com juros, as receitas e despesas do governo têm que ser iguais, têm que ser do mesmo tamanho. Esse corte não vai fazer isso, ele teria que ser mais ou menos o dobro do que foi. E diga-se de passagem, 30 bilhões de reais é muito dinheiro para qualquer pessoa. Para o governo brasileiro é nada. A gente está falando de uma arrecadação de trilhões de reais. Então a gente está falando de um cortinho pequenininho. O importante é a sinalização que a gente vai cumprir o compromisso que nós mesmos assumimos. Isso é como uma relação. Se você está com alguém, se compromete a fazer alguma coisa e não faz, sua credibilidade vai embora. E sem credibilidade, essas pessoas não vão confiar em você. Funciona igual com a economia. Um governo que não reforça a credibilidade cumprindo os compromissos que foi assumido, basicamente pessoas e empresas do próprio país e de outros países não querem investir lá. Sem investimento não tem emprego, sem emprego não tem salário, sem salário não tem consumo. É um círculo vicioso que se causa. É isso que a gente precisa quebrar. De uma vez por todas, o Brasil tem que ser firme nos seus resultados fiscais e isso exige, sim, corte de gastos.